Olá pessoal, tudo bem com vocês? Turma do sexto ano da Escola Arte SEB, como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo aí? Estão conseguindo fazer as atividades? Realizaram a prova com êxito? Como é que é? Tá tudo tranquilo, né? Então pessoal, hoje a gente vai dar continuidade agora com o módulo 13, tá? Caderno 3 é o último módulo para a gente finalizar esse caderno. Não poderia, obviamente, deixar de trabalhar com vocês. Logo em seguida, a gente volta com o caderno 4, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa aula agora com o módulo 13, página 275. Vocês podem me acompanhar aí através do livro de vocês. Peguem uma caneta, um caderno, tá? Para fazerem algumas considerações e logo em seguida vocês vão anotando, vão questionando, tá? Vão participando. Podem me enviar um e-mail, podem falar comigo através da Agenda Edu. Enfim, o que estiver melhor para vocês. E claro, obviamente, eu irei responder assim que possível, tá bom? Se tiver alguma dúvida, não deixem de questionar, não deixem de perguntar. Podem entrar em contato, certo? Combinado então assim? Beleza. Página 275, a gente vai falar sobre agora águas do mundo e do Brasil, tá bom? A gente vai falar sobre a água do mundo e do Brasil, como é que a gente pode observar isso, água do mundo e do Brasil, e aí de imediato vocês podem observar na página 275 uma imagem das cataratas do Iguaçu, que nada mais é do que a fronteira entre o Brasil e a Argentina. Essa foto ela é uma foto de 2019. Olha só, olha que lindo, pessoal. Cataratas do Iguaçu, fronteira entre o Brasil e a Argentina em 2019. Olha que legal, que lindo um lugar desse, não é? Nós temos aí como fronteira um marco natural como esse, que são essas cachoeiras. E aqui na abertura do módulo tem algumas perguntas, alguns questionamentos. Você já parou para pensar sobre a água do nosso planeta? Outra perguntinha: como ela foi formada? Quanto de água existe na Terra? Será que usamos a água apenas para nossa hidratação e nossa higiene? E aí, pessoal? Várias perguntinhas aqui, 3 ao todo, para a gente já pensar, refletir sobre o módulo, a proposta do módulo da página 275, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Diz o seguinte: origem da água. Você pode ler comigo isso aqui e obviamente grifar algumas partes, tá? Que eu pedi para vocês grifarem, destacarem. Diz assim, ó: a água é um elemento fundamental para o nosso planeta, permitindo que todas as formas de vida se desenvolvam. Mas você já parou para pensar como ela surgiu? A teoria mais aceita é a da desgaseificação. Olha, quero que vocês grifem isso aqui. É a teoria mais aceita, a da desgaseificação. Professor, o que é isso? Me acompanhe, me acompanhe. De acordo com essa teoria, durante a formação do planeta Terra, as moléculas de H2O dos minerais foram liberadas para a superfície, dando origem aos primeiros oceanos. E quando a crosta terrestre se formou, os vulcões liberaram a água junto com outros gases, formando a atmosfera. Olha como é que funciona essa teoria, pessoal. De novo, vamos reler isso aqui e eu quero que você destaque aí no teu livro, tá? Página 276, primeiro parágrafo, quando fala sobre a origem da água, diz o seguinte: de acordo com essa teoria, durante a formação do planeta Terra, as moléculas de H2O dos minerais foram liberadas para a superfície, dando origem aos primeiros oceanos, e quando a crosta terrestre se formou, os vulcões liberaram a água junto com outros gases, formando a atmosfera. Então a atmosfera nada mais é do que o quê? Do que uma junção de gases e água liberados pelos vulcões lá na formação do nosso planeta Terra.
tá? Assim também como os oceanos surgiram a partir do que? Das moléculas de H2O que foram liberadas para a superfície também nesse processo de formação do planeta Terra. Então, se cair uma questão, né, na prova de vocês, assim, explique como surgiu a água, ou como surgiu os oceanos, ou como surgiu a atmosfera. Você vai lembrar desse trecho aqui que explica, olha, no processo de formação do nosso planeta, houve ali a liberação de água, de moléculas de H2O, junto com outros gases, formando, por exemplo, a atmosfera, que é essa camada que fica acima, né? Onde a gente olha para o céu e vê lá uma camada, a gente chama de céu, é, na verdade, uma atmosfera, que a gente sabe que tem ali 5 camadas, que tem esse bizu aqui para vocês, tente com M, tá? Aqui é uma camada, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra e aqui outra. 5 camadas. Será que vocês lembram quais são essas camadas que compõem a nossa atmosfera? Vamos lá. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Muito bem, quem acertou tá de parabéns. Quem não lembrou, bora relembrar aqui, tá bom? Outras teorias sobre a origem da água. Existem outras teorias, professor? Existem. Entre as hipóteses da origem da água do planeta, existe a de que o surgimento dos rios e dos oceanos se deu pela queda de cometas, asteroides e meteoroides na Terra, já que parte desses corpos celestes é formada por gelo. Outras teorias também indicam que já existia água no planeta desde o início da sua formação, a qual estaria junto com a poeira cósmica. O que eu quero que vocês concluam daqui? Primeira coisa, o que eu quero que vocês concluam? Que vocês observem que a ciência, ela permite a criação de várias hipóteses, de várias teorias, ok? A ciência, ela permite a criação de várias hipóteses, de várias teorias, porém sempre existe aquela que é mais aceita. Sempre existe aquela teoria que é mais aceita, tá? Aquela teoria em que você percebe que há ali, na verdade, uma forma de explicação em que a ciência até ouve, mas não valida como exclusiva. É tanto que o texto ele começa aqui, ó, a teoria mais aceita é da desgaseificação. Mas existem outras teorias aqui, ó. Existem outras teorias, porém a mais aceita é esta. Vocês vão ver isso ao longo dos estudos em ciência, em geografia, tá? Vocês vão ver isso, porque a ciência, ela é a ciência, de uma forma geral, ela é um conhecimento que ele não é totalmente 100% exato. Ele só é aceito até o momento em que vem outra teoria, outra hipótese que possa validar, tá? Essa outra hipótese, essa outra teoria e desvalidar essa que estava vigente, entende? Então, vocês vão observar isso ao longo dos estudos, que houveram teorias como, por exemplo, geocentrismo. O que é o geocentrismo? É a teoria que explicava que a Terra estava no centro do universo e não o Sol. Aí continuou-se a pesquisa, continuou-se a ciência, veio Nicolau Copérnico com o seu telescópio, observou as luas de Júpiter e disse, não é a Terra que está no centro do universo, não é os planetas que giram ou o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno, que orbita em torno do Sol. Heliocentrismo. Aí surge outra teoria aceita. E essa teoria ela é válida até hoje. Por quê? Porque não há comprovação de que esteja errada. Entende? Então, assim a ciência ela se renova. Ela é exata até o momento em que não surge outra que a desconsidere, que a desvalide. Tá bom? Distribuição da água na Terra, tá? A água ela corresponde a aproximadamente 70% da superfície terrestre em estado líquido. Apesar disso, a maior parte da água do planeta
é salgada, cerca de 97,5%, formada por mares e oceanos, tá bom? Portanto, imprópria para o consumo. Observe o seguinte, pessoal. A água ela corresponde a aproximadamente 70% da superfície terrestre em estado líquido. Nosso planeta Terra, 70% dele é água. Apesar disso, a maior parte da água do planeta, ou seja, 97,5% é salgada, imprópria para o consumo. Então, sobrou quanto aí, pessoal? 2,5%, não é isso? 2,5% de água própria para o consumo. Água que a gente pode consumir. Em relação à água doce, que corresponde a apenas 2,5%, a maior parte está concentrada nas geleiras e nos subsolos, água subterrânea, sendo de difícil acesso. Opa! Quer dizer que a gente só tem 2,5% de água doce. E a maioria está em geleiras e no subsolo. Gente do céu. Olha o quanto a gente precisa preservar os nossos rios. Olha o quanto a gente precisa economizar água. Né? Uma hora ou outra vem um assunto desse para nos relembrar a relevância que é, a importância que é cuidar dos rios, a importância que é cuidar dali do desperdício, evitar o desperdício ao tomar banho, ao escovar os dentes, né? Ao lavar as roupas. Contudo, a água doce que pode ser encontrada em rios e lagos não é distribuída de forma igualitária pelo planeta. Além disso, nas áreas onde existe disponibilidade de água, nem sempre ela é limpa e de boa qualidade para o consumo. Então, são diversos fatores que atrapalham ali para a gente usar essa água, tá? Maiores reservas de água doce 2016. Nós temos aqui o Brasil, 13,22%, maior reserva de água doce, tá? No mundo. No ano de 2016, o Brasil estava em primeiro lugar, a Rússia em segundo lugar, Canadá em terceiro, Estados Unidos aí em quarto e por último a China, tá? Somando esses 5 países, 43% de toda a água doce do mundo. Gente, 43% de água doce, todo mundo está dentro desses 5 países. Ou seja, estima-se que o Brasil concentre aproximadamente 13% de toda a água doce do mundo, o que não significa que toda a população do país tenha acesso à água de forma suficiente para suprir as suas necessidades. Gente, isso é muita coisa. 13% do mundo, 13% de água doce do mundo, o Brasil detém em seu país. Vocês entendem a relevância disso? Quanto nosso país ele é rico, né, em recursos, aí inclusive na fauna, na flora, o quanto nós temos água disponível e ainda assim existem estados e cidades no Piauí, por exemplo, existem bairros em Imperatriz que não têm acesso à água, como eu tenho, como você possa ter. Ou seja, há uma desigualdade de distribuição de água no nosso país. Isso está pertinho de nós, tá? Não é lá no outro estado, não. Às vezes está lá no bairro próximo ao nosso. Assim, enfim. Observe no mapa a seguir a proporção da população de cada país do mundo com acesso à água potável. Em que países a maior parte da população tem acesso à água limpa? Em que regiões podemos dizer que falta água potável para a maior parte da população? Olha aí, a proporção de população com acesso à água potável, menos de 30. Vamos ver aqui, menos de 30. Essa região aqui, de 31 a 45. Veja só, acompanha aí no mapa. Esse bem escuro aqui, essa região aqui, aqui. Qual é a maior região que está aí, pessoal, com menos acesso à água potável? Que continente é esse aqui? Hein? Que continente é esse aqui que tem a corzinha mais clara, onde você pode observar que não há tanto acesso à água? Que continente é esse? África, não é isso? Pois é. Infelizmente, nós também temos uma região aqui, tá? Na Oceania. Aliás, a Oceania está aqui.
a Oceania está bem abastecida. Na verdade, nós temos aqui a Europa também bem abastecida, tá? A Ásia tem alguma região aqui que não tá legal, ok? Brasil aqui, ó, aparece aqui, Brasil. Veja que ele não tá tão escuro, então obviamente há uma desigualdade também. Vamos continuar. Onde diz sobre o ciclo da água. Nós temos aqui o ciclo da água, como é que funciona. No planeta podemos encontrar as águas nos estados líquidos, em rios, nos mares, gasoso no vapor de água e sólido nas geleiras. Esse reservatório de água estão interligados, renovando-se no que chamamos de ciclo hidrológico, tá? Ciclo hidrológico nada mais é que o ciclo da água, tá ok, pessoal? Existe o estado líquido, gasoso e sólido. A gente pode encontrar água desses três estados aqui. Você saberia dizer como esse ciclo acontece? Durante o ciclo, a água percorre vários caminhos, transformando-se nos três estados. O calor do sol evapora a água depositada sobre o solo, nos rios e nos oceanos e a transforma em vapor. O vapor, por sua vez, condensa e forma nuvens que precipitam de forma de chuva, neve, granizo ou orvalho que se infiltram no lençol freático, formam as nascentes dos rios. É importante que esse ciclo seja mantido, garantindo a existência das formas de vida no planeta. Caso ele entre em desequilíbrio, muitas espécies ficam ameaçadas de extinção. Veja no esquema ao lado como se dá o ciclo hidrológico. Então vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, o sol com o seu calor faz o que? A água evaporar, certo? Essa água, ao evaporar, ela se transforma em nuvens, que caem como precipitação, ou seja, chuvas. Essas chuvas infiltram, tá? Essa água infiltra aqui, transformando em que? Em água subterrânea. No lençol freático, nós temos água subterrânea. Nós também temos aqui o que? As geleiras, que também são formadas devido à temperatura do ambiente, que é muito baixa, tá? E o que acontece? Temos água de forma, o que? De forma sólida. Se há um descongelamento dessas geleiras, né, a gente percebe que há algum momento, por exemplo, se sobe a temperatura, o que acontece? Essa geleira ela vai descongelando, provocando erosão nessa geleira, obviamente, mas o principal fator aqui é que essa água ela se transforma em rios, em lagos, devido à quantidade muito grande de gelo aí derretido, né? E acaba fazendo o que? Novamente infiltrando. Então esse é o ciclo da água. A água evapora, volta em forma de chuva, se infiltra e assim a gente mantém os mares, os lagos, e aí permanece esse ciclo da água, ok? Então aqui continuando, nós temos bacia hidrográfica, tá? Nós temos um escoamento superficial. O que é o escoamento superficial? E aqui do lado tem uma legenda explicando para vocês o que é o lençol freático, que nada mais é que uma reserva de água subterrânea, tá? Abastecida pela infiltração do solo. É aquela imagem que a gente viu aqui na página 277, aqui embaixo. Isso aqui, ó, é um lençol freático, tá ok? Uma bacia de água sendo formada logo abaixo do solo devido à infiltração dessa água, ok? Como já estudamos, quando a chuva chega ao solo, parte dela se infiltra, abastecendo o lençol freático. A água excedente escoa, ou seja, escorre pela superfície. A quantidade de água absorvida pelo solo e as consequências do escoamento pode ser diferente nas áreas urbanas e rurais. Então, por exemplo, se existe um asfalto, essa água ela não vai infiltrar, ela vai escoar. É por isso que acontece muitas vezes os alagamentos na nossa cidade, né? Porque a água ela não consegue infiltrar, é uma quantidade de água muito grande. Nas áreas urbanas, quando acontece, por exemplo, no início do ano em Imperatriz, e aí elas correm para os lados, escoam e procuram áreas mais baixas, que no caso seriam os bueiros que eram para comportar essa água.
muitas vezes não conseguem comportar quantidade de água devido ao lixo ou devido aos bueiros não serem eficientes, acabam promovendo o que? Alagamentos na cidade de Imperatriz Maranhão. Por quê, pessoal? Porque essa água ela precisa escoar para algum lugar, ela precisa ser absorvida, e como existe uma camada asfáltica, ela não consegue permear, fica impermeável esse solo. Logo, ela escoa para as partes mais baixas, escorre. E o que ela encontra? Casas, bueiros entupidos ou bueiros que não têm a capacidade de comportar essa quantidade de água, ok? Promovendo o quê? Alagamentos nas ruas de Ites, tá bom? O que é muito triste, todo ano a gente ultimamente tem passado por isso, mas é assim que funciona, certo? Então vamos continuar aqui. Ainda na página 278, nós temos a bacia hidrográfica, que são formadas por um rio principal e seus afluentes, além da área de captação de águas. Chamados divisores de águas são os elementos naturais que separam uma bacia hidrográfica de outras, tá? Ou seja, são as partes mais elevadas do terreno ao redor das bacias, olha só. Aqui, ó. Isso aqui é o divisor de águas, esse do meio que é mais alto, tá? Mas aqui embaixo tem uma parte mais, obviamente mais baixa. E isso aqui é o que comporta a bacia hidrográfica, tá bom? Existe o divisor de águas, que é a área mais elevada, como vocês podem observar aqui nessa outra imagem. Olha só, uma região mais alta, tá? Uma bacia hidrográfica. Você percebe que tem a presença de um rio e assim se faz. Assim acontece a bacia hidrográfica, tá? As características de uma bacia hidrográfica estão relacionadas com outros fatores naturais, como por exemplo o clima, o relevo. Por exemplo, esse relevo aqui que a gente pode observar. Que relevo é esse aqui que a gente pode observar? Hein, pessoal? A gente pode observar uma depressão, a gente pode observar planícies, né? Olha aqui uma planície. Não é isso? A gente pode também observar aqui um planalto. Enfim, em regiões com chuvas abundantes, os rios permanecem com grande volume de água durante todo o ano e são chamados de rios perenes. Por que são rios perenes, professora? Porque são rios que têm uma grande, ou seja, um abundante volume de água durante todo o ano, tá? Os rios intermitentes ou temporários são características de regiões que enfrentam períodos de seca, quando o fluxo é interrompido e se enche quando volta a chover. Aí a gente chama isso aqui de rios, que surgem no período sazonal, ou seja, chove agora muito, então surge esse rio, aí depois vem um tempo de muita seca, seca esse rio, ele é intermitente, ele é temporário. Já os rios perenes não, como por exemplo o Rio Tocantins. Rio Tocantins é um rio perene, ano todo ele tem muita água, certo? Ele é permanente, ele não é temporário, tá ok? Existe um momento que ele baixa mais, onde surgem as praias, enfim, mas existe ao longo do ano uma constância, tá ok? Muito bem. Nós temos aqui também uma rede e uma bacia hidrográfica, tá? Onde vocês podem observar aqui a rede hidrográfica, por sua vez, é formada pelo conjunto de rios perenes e temporários, lagos naturais e represas de determinada área. Os rios das redes hidrográficas são dispostos de forma hierárquica, ou seja, existe um aí, digamos que tem uma presença marcante, uma presença mais forte do que o outro, ou seja, superior, dentro de uma bacia classificada de acordo com a sua ordem, ok? Um rio de primeira ordem corresponde à nascente, e conforme dois rios de primeira ordem se juntam, forma-se um rio de segunda ordem. Uma grande bacia pode possuir uma rede hidrográfica com rios de décima ordem, por exemplo. Quanto maior for a ordem do rio principal, maiores serão suas extensão e a quantidade de afluentes. Olha aqui o tanto de afluentes. Nós temos uma rede hidrográfica, ok? Uma bacia hidrográfica em toda a imagem, uma bacia, uma rede hidrográfica que compõe a junção desses rios e os seus afluentes. Olha aqui. Primeiro afluente, tem a nascente ali do rio, como vocês podem observar nessa imagem da página 279.
A rede hidrográfica brasileira é bastante privilegiada, possuindo rios com intenso fluxo, ou seja, rios caudalosos, tá ok? E de grande extensão, como a Amazonas, que pode ser observado na foto a seguir. Olha que lindo o nosso rio Amazonas. Nós temos aqui a atividade 1 que eu vou deixar para vocês realizarem. Vocês podem observar também o uso da água em diversos setores, não só na nossa casa, né, o uso domiciliar, mas também na agropecuária, o quanto essa água obviamente ela é necessária também, o uso dela na indústria, o quanto o setor industrial precisa, tá, consumir essa água doce para poder, por exemplo, produzir, para poder gerar renda, tá, movimentar a economia do nosso país, além do nosso uso doméstico. E muitas vezes a gente promove isso aqui, ó, desperdício de água. Quantas vezes a gente anda nas ruas de Imperatriz, por exemplo, e observa o desgaste, né, o gasto excessivo de água porque quebrou algum cano e a demora para consertar isso, ok? O que é que a gente consegue enfrentar e observar no nosso país, por exemplo, na nossa cidade? Poluição das águas. E aí, novamente, aquela preocupação que a gente tem, né? Os vazamentos de óleo de navios petroleiros e plataformas causam um fenômeno conhecido como maré negra. O óleo derramado no mar não dissolve, impedindo a entrada de luz nos oceanos e ameaçando a fauna e a flora do oceano marítimo, né? Então, há uma série de consequências que podem ser causadas para o ser humano pelas atividades do próprio ser humano. Poluir as águas, gente, é a forma mais ignorante, mais ridícula que a gente pode promover contra o nosso planeta, porque a gente precisa de água para tudo na nossa vida. Para preparar uma comida, para beber, a gente não consegue viver sem beber água por muito tempo. A gente precisa de água para tomar banho, a gente precisa de água para escovar os dentes, a gente precisa de água para lavar as louças, a roupa. Então, entendam que a água é uma riqueza, apesar de a gente ver lá na nossa torneirinha, apesar de a gente observar no nosso rio Tocantins, a gente às vezes acaba entendendo, aliás, a gente acaba não valorizando, mas é um tesouro, tá? E o fato de nós termos nascido em um país que tem tanta água, que representa cerca de 13% no mundo, isso é um privilégio muito grande, apesar de que essa água, ela não é, obviamente, distribuída de forma igualitária, tá? Existem regiões do nosso país que não tem tanto acesso à água assim, tá bom? Com base nesses números, já podemos imaginar a grande variedade de vida que esses ambientes abrigam, mas eles não são importantes apenas para a vida marinha. Na verdade, os oceanos e os mares ajudam a manter toda a vida na Terra. São eles os responsáveis por regular a temperatura do planeta, porque conseguem manter o calor por mais tempo que as áreas continentais, além das atividades relacionadas à pesca, que são muito importantes para a economia e para a manutenção da vida das populações. Os oceanos e os mares também têm um importante papel econômico relacionado à navegação. Foi com a expansão marítima europeia, desde as grandes navegações do século XVI, que novas rotas comerciais foram criadas, interligando diversos países. Olha aí a eficiência da água também nos mares, tá? O quanto elas são usuais, o quanto elas são necessárias para a nossa existência, para a existência da nossa economia. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, que preservem aquilo que nos é sagrado, como, por exemplo, a água, o meio ambiente, o nosso planeta. Façam a sua parte, economizem água, evitem desperdício, não jogue água fora sem uma utilidade, gente. Utilize a água, reutilize quando for possível, tá bom? Para que a gente possa ter um futuro no nosso planeta, que está cada vez mais complicado, tá? Devido às nossas ações, devido às ações humanas que não preservam o meio ambiente, tá ok? Um beijo, sintam-se abraçados. Eu espero vocês na nossa próxima aula e acompanhem sempre a Agenda Edu. Tchau, tchau.